E aí, pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de ter vocês aqui. E com esse vídeo, qual é a intenção desse vídeo? É passar para vocês de forma prática e rápida a dinâmica da carta. Como vocês viram no vídeo, foi uma experiência surreal, foi uma experiência muito especial para mim. E com esse vídeo eu quero explicar parte a parte, tá? Tanto da carta, da dinâmica, de tudo que envolve, né? E no final, com certeza, convidar vocês para fazer parte dessa experiência também, tá? Então, assim, a primeira coisa é com relação ao perdão. Tenho certeza que vocês já tiveram a experiência de querer perdoar alguém e não conseguir, ou a pessoa pedir perdão a você e você falar meio que da boca para fora. Você fala, tá, tudo bem, perdoo. Ou às vezes a gente até quer falar assim, cara, não aguento mais, eu tenho que perdoar essa pessoa. Eu quero perdoá-la e não conseguir, né? Então, assim, o que é o perdão? O perdão, basicamente, é quando você consegue reviver aquilo que a pessoa te causou sem que aquilo te traga o sofrimento, né? Então, é quando você se liberta realmente das emoções e dos sentimentos envolvidos naquele episódio. Então, dessa forma, você consegue ressignificar aquele episódio e, consequentemente, você consegue perdoar de verdade aquela pessoa, né? O perdão que a gente não faz isso, a gente não coloca essa emoção para fora, a gente não consegue perdoar. Ou a gente simplesmente com o tempo leva esses sentimentos e aí de fato, às vezes, né, passa tanto tempo depois que você vê que você realmente deixou seguir aquela mágoa, deixou seguir aquelas emoções e que aquilo não faz mais sentido para você e aí você consegue perdoar. Ou então você fica o tempo todo, sempre quando você pensa na pessoa, quando você vê a pessoa, quando você fala com a pessoa, ela sempre te remete a alguma coisa ruim, porque é justamente por causa dessas emoções e sentimentos ruins que tem guardado dentro de você por algo que ela te causou. Primeiro erro, né, que a gente pensa com relação ao perdão é falar assim, eu não vou perdoar porque ele não merece, ou porque ela não merece, né? Ela continua fazendo a mesma coisa, ela fez, nem se arrependeu, ela continua fazendo a mesma coisa, então ela não merece o perdão. É um erro nosso acreditar nisso, porque a gente precisa perdoar pra gente se libertar desse sentimento, dessa emoção. Não é porque a outra pessoa precisa ou porque a outra pessoa merece, tá? Quem merece, na verdade, somos nós. Nós que merecemos se libertar daquela emoção, daquele sentimento guardado que aquele episódio ou que alguma coisa que aquela pessoa falou ou fez pra você, né? Esse é o verdadeiro perdão. E aí, o porquê que a gente precisa entender um pouquinho sobre como a gente age para que a gente consiga entender como que o outro age, né? Então, como vocês puderam ver no vídeo, o perdão mais difícil que eu fiz, que foi aquela experiência, foi a mim mesma. E por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito difícil de admitir os meus erros, eu nunca gostei de admitir os meus erros, essa é a realidade. E eu tive que admitir e falar assim, tá tudo bem, todo mundo erra, você é igual a todo... Nesse sentido, você é igual. Você é ser humano igual. Então, assim como os outros erraram com você, você também errou com você mesmo. Então, eu tive que admitir o meu erro. A dor começou daí, né? Eu tive que admitir o meu erro e dizer, tá tudo bem. E à medida que eu fui escrevendo a carta, eu fui tendo clareza de por que eu agi daquele jeito. Do chegar no ponto e falar assim, mas por que você agiu assim se você não é essa pessoa? E aí eu percebi que o quê? Aquilo que mais me atormentava, as atitudes que mais pesavam dentro de mim por um erro muito forte, eu percebi que elas estavam relacionadas a uma programação que eu tinha. Eu consegui perceber que eu agi igualzinho, eu cresci vendo meu pai fazer. E é isso que eu queria falar com vocês. A gente tem programações mentais dentro da gente
que ficam armazenados no nosso subconsciente. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente passou, fica armazenado, de certa forma, em várias caixinhas dentro do nosso subconsciente. E a partir dali, quando a gente passa por certas situações, a gente cria uma lição, vai para o nosso subconsciente como uma lição. E aí a gente passa a vida inteira reforçando essa lição. E eu vou dar um exemplo prático. Eu sou da área da saúde e estava cuidando de uma paciente, menina, 22 anos, crise de ansiedade, ela na maior agonia, arrancando máscara, arrancando tudo. E eu falei, fulano, o que tá acontecendo? Eu não quero ficar sozinha, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, mas qual é o seu problema? Por que você não quer ficar aqui? Você tem medo de hospital? Não, eu não quero ficar sozinha. Mas você não tá sozinha, eu tô aqui com você. Qual o problema? Não, eu não gosto de ficar sozinha. Por que você não gosta de ficar sozinha? Porque todas as vezes que eu fiquei sozinha, eu tentei me matar. Ela com 22 anos, com o braço todo talhado de tentativa de suicídio. Barriga e braço. E eu perguntei a ela assim, mas o que acontece? Desde quando você tem medo de ficar sozinha? Ela pegou e respondeu assim, desde muito tempo. Eu falei, desde a sua infância, né? Ela só sacudiu a cabeça. E aí, o que acontece? O que são essas programações? A primeira vez que ela ficou sozinha, algo muito ruim aconteceu. Ou ela foi abusada, houve algum tipo de abuso, de estupro, alguma coisa do tipo. Ou ela viu alguém morrer, ou ela viu alguém sofrer, agonizar. Ela viu algo muito traumático. Enfim, pode ser um monte de coisa, tá? O fato é que, digamos, ela tinha 4, 5 anos. Quando ela ficou sozinha, algo muito ruim aconteceu. E aí ela armazenou essa programação, esse modelo mental, essa programação dentro dela. Toda vez que ela fica sozinha, algo muito ruim acontece. E isso, digamos que tenha acontecido aos 4 anos de idade. A menina com 22 anos, todas as vezes que ela ficou sozinha, ela tentou se matar. Ou seja, todas as vezes que ela ficou sozinha, algo muito ruim aconteceu. O que é isso? Aí você fala, por que eu tô falando sobre isso? Porque às vezes a gente olha de fora e fala assim, que besteira, uma menina de 22 anos, qual o problema que ela tem, gente? Como é que a menina tenta se matar desse jeito? Como é que a menina, sabe, tenta tirar a própria vida? Por quê? Porque existe uma programação dentro dela, ela faz isso inconsciente. Ela não tá de caso pensado, eu vou fazer, eu vou... Ela age de forma inconsciente, de acordo com uma programação que existe dentro dela, de um modelo mental que existe dentro dela. A primeira vez que ela ficou sozinha, algo muito ruim aconteceu. Se naquele momento instalou isso dentro dela, ela vai passar a vida inteira reforçando essa lição. Porque o nosso subconsciente, ele não distingue o que é real, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Para ele, você passou por aquela experiência, instalou uma programação. Para ele, instalou programação, para ele está te protegendo. Para tua própria mente, para o teu próprio subconsciente, ele está te protegendo, fazendo você o quê? Reforçar aquela lição. Porque é o que está armazenado lá dentro dele como lição. Então ela nunca vai conseguir ficar sozinha e ficar de boa. É porque ela não quer? Não, é porque a mente dela controla ela. Porque a mente dela tem programado de que toda vez que ela fica sozinha, algo muito ruim acontece. O que isso é importante no perdão? Como aconteceu comigo, quando eu vi comigo, mudou muito a minha forma de olhar para mim mesma e a forma de eu olhar para os outros. Porque quando eu me dei conta de como eu agi, por que eu agi daquela forma, foi porque existia um padrão dentro de mim. Eu cresci vendo meu pai fazer aquilo.
Então, quando a gente entende isso, a gente consegue olhar o outro de uma forma diferente. E eu falei pra ela, fulana, você vai prometer pra mim que quando você sair daqui, você vai buscar ajuda de profissionais, de ferramentas, seja o que for, pra você voltar nesse primeiro dia que você ficou sozinha. Lá na tua infância, o primeiro dia que você ficou sozinha, algo muito ruim aconteceu. E você vai desconectar isso de dentro de você. Porque você é muito nova, você só tem 22 anos. Você tem uma vida inteira pela frente. Você vai prometer pra mim que quando você sair daqui, remédios remediam sintomas, mas eles não vão resolver o teu problema. Você tem que continuar tomando remédio? Tem, porque eles te ajudam a sair da crise. Mas eles não vão resolver o teu problema. E você vai prometer pra mim que quando você sair daqui e passar tudo isso, você vai buscar a causa. A causa é a primeira vez que você ficou sozinha e algo muito ruim aconteceu. Depois você só revive isso. Você só reforça essa programação. Ela só sacudiu a cabeça e eu sei que fez sentido pra ela porque você vê nos olhos da pessoa. E eu vi que ninguém nunca tinha falado isso pra ela. E ela só sacudiu a cabeça. E depois eu deixei ela descansar porque eu vi que ela realmente estava a ponto de surtar mesmo. Eu estava o tempo todo tentando. Mas aí você olha para a pessoa e você fala assim, por quê? Às vezes a gente julga, por quê? Uma menina de 22 anos e não sei o quê, nunca teve problema, nunca teve isso, nunca teve aquilo, e isso, aquilo, outro, a gente julga sem saber o que a pessoa passou. A gente julga sem saber quais as programações que ela tem dentro dela. E muitas das vezes ela age de forma inconsciente. A mente dela faz ela fazer isso. Por quê? Para manter essa programação, esse modelo mental que tem dentro dela. Então, muitas das vezes a gente erra, às vezes, por conta disso. E quando a gente consegue perceber na gente, que foi o que aconteceu comigo, muda completamente a forma como você se vê e a forma como você vê os outros. Né? Uma amiga conversando, não sei o quê, porque o marido de fulano faz isso, fala isso, isso, isso pra ela, olha só, não sei o que, você não fica com raiva dele? Falei, cara, não. Sabe por quê? Porque eu olho pra ele e eu vejo que ele não age assim por mal, por maldade. Ele age assim porque existe uma programação dentro dele. Ai, Agatha, também não dá, não sei o quê. É simples, é só você pegar e falar assim, cadê o pai e a mãe dele? Como é que ele foi criado? Como foi... vamos puxar a história dele. Como é que ele foi como criança? Ele cresceu vendo o quê? Pior que é. O pai dele é igualzinho. Você revive, você tem padrões dentro de você que você revive aquilo. O que passa pela cabeça de um marido colocar a própria esposa pra baixo? Faz sentido um negócio desse? Eu não consigo perdoar meu marido porque ao invés dele me colocar pra cima, ele me coloca pra baixo. Cara, olha pra ele. Como é que ele foi criado? Ele cresceu vendo o pai dele fazer isso com a mãe dele, não foi? Foi. O cara que é agressivo, o cara que foi criado com agressividade, vendo o pai bater e brigar com a mãe. Como que você acha que ele vai ser com a esposa dele e com os filhos dele? Ele faz por mal? Muitas das vezes não, ele faz de forma inconsciente, é porque ele não sabe que existe essa programação dentro dele. Quando você questiona, você fala assim, tá, tudo bem, ele age assim, mas vai busca lá atrás, na infância dele. Como é que são os pais dele? Ele tem essa programação dentro dele. Ele cresceu vendo o pai maltratar a mãe. Ele cresceu vendo o pai humilhar a mãe. Tu acha que ele vai tratar a esposa com o maior amor do mundo? Não. A não ser que ele tenha noção disso e fale assim, não, eu não vou ser como meu pai. E eu vou ter a minha esposa e eu vou tratá-la como uma princesa, como eu gostaria que ele tivesse tratado a minha mãe. Pode acontecer? Sim. Porque isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue olhar o outro de forma diferente. Agatha, quer dizer então que a outra pessoa não tem responsabilidade nenhuma, é tudo culpa da programação. Não.
Ela vai responder pelos atos dela. Ela tem responsabilidade sobre aqueles atos? Tem. Mas a gente consegue enxergar aquele ato de forma diferente. A responsabilização pelos atos dela, o problema é dela. Não é problema meu. Eu só posso ter controle, eu só posso me preocupar e focar naquilo que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre a vida dela, eu só tenho sobre a minha vida. Então, eu preciso liberar essa emoção, esse sentimento ruim que eu tenho guardado daquela pessoa. Porque eu olho para ela e eu vejo que ela faz isso porque ela cresceu vendo, por exemplo, o pai fazer isso. Ou ela cresceu num ambiente de agressividade, então por isso hoje ele é agressivo. Ah, quer dizer então que a mulher tem que aceitar e continuar sofrendo agressão e ele não vai pagar por isso? Não, são coisas completamente diferentes, é isso que eu tô querendo dizer. Ele vai ser responsabilizado pelas atitudes dele, claro que vai, tem que ser. Mas eu consigo olhar para ele de uma forma diferente. Porque ele não sabe que de forma inconsciente ele tem uma agressividade dentro dele que ele não sabe de onde vem. Quando você começa a conversar, mas e aí, me conta um pouquinho da sua história, me conta um pouquinho da sua infância. Como é que era seu pai e sua mãe com você? Você tinha carinho? A pessoa às vezes desaba a chorar que você fala assim, o que eu fiz? Só fiz uma pergunta. E a pessoa começa a abrir a boca, você fala assim, gente... Às vezes a pessoa é tão carrasca, né? Às vezes a pessoa é tão fria, tão... Por quê? Porque ela tem uma fragilidade dentro dela que ela quer esconder. Então ela é grossa para ela afastar as pessoas de perto dela. E às vezes quando a pessoa é grossa para afastar as pessoas, mas você com um jeitinho consegue chegar perto da pessoa, quando a pessoa abaixa a guarda, você fala assim, caramba, que história triste você viveu. E ela, para se proteger, ela cria essa casca. Então você consegue olhar os outros com outros olhos quando você entende isso. E isso não quer dizer que ele é pobre, coitadinho, que ele não vai responder pelos atos dele, que não vai ter consequências os atos dele. Vai ter. Vai ter. Mas você consegue olhar realmente com outros olhos, entendendo o porquê que ele agiu daquela forma, né? Já vi amigos falar assim, eu nunca senti amor da minha mãe. Nunca. Eu perguntar com clareza, mas você se sentia amado por ela? Dele responder, não, nunca. E eu não consigo perdoar minha mãe. Porque eu não aceito como que uma mãe pode não amar um filho. Falei, mas espera aí. Volta lá na vida dela. Ela teve amor? Ela recebeu amor? Como é que eram os pais dela? Ela perdeu os pais, ela não sei o que... Você vai contando, aí a pessoa começa a contar a história, eu falei, você consegue perceber que ela não teve amor. Como é que ela ia dar amor pra você se ela não teve amor? Ela não tem essa programação dentro dela de demonstrar afeto, de ter amor, de ter carinho. Como é que ela ia dar pra vocês se nem ela recebeu? Se é como se fosse uma ferida dela que ela passou pra vocês. E ela faz isso de caso pensado? Não, ela faz isso inconsciente. Quando você entende isso, você consegue perdoar aquela pessoa. Muda completamente a forma como você se vê e a forma como você vê as outras pessoas. E isso é fundamental na carta. Por quê? Explicando um pouquinho da dinâmica da carta, a carta é o seguinte. Ela é um exercício do livro do Michel Arruda, chamado Desbloqueie Sua Mente. Você vai lá, você baixa o aplicativo no Play Store mesmo. Plenamente, o nome do aplicativo é Plenamente. Você baixa o aplicativo, você vai ouvir o áudio e vai deixar um papel e uma caneta do lado, você vai deixar vai ouvir o áudio. Quando terminar o áudio, ele vai dizer, pode começar a escrever. E você vai começar a escrever. O importante é você não filtrar pensamento nenhum. Tudo que vier na sua cabeça, você escreve. O mais absurdo que seja, o mais horrível que seja, deixa sair. É essa a intenção. É você se libertar desses sentimentos e das emoções ruins. Então, deixa sair. Não controla, não filtra nada. O que vier na sua cabeça, você só passa para o papel e você escreve. E, gente, é algo incrível. Porque você se sente leve no final.
e você sente que tudo de ruim ficou naquele papel. Então, como é que é a carta? A primeira parte você vai escrever tudo que aquela pessoa fez você sentir. Todos os sentimentos, as emoções, o que ela fez você sentir, o que você esperava dela. Fala tudo, xinga, fala o que vier na sua cabeça. O que vier na sua cabeça você escreve. Naturalmente, o que acontece? Naturalmente, quando você vai se esvaziando realmente de toda essa podridão que tem dentro de você, você começa a conseguir ressignificar o que é isso. É isso que eu tô explicando pra você. Depois que você fala, xinga, fala, por que você fez isso? Você fala não, né? Na verdade, você escreve. O que acontece? Você começa a olhar e falar assim... Um exemplo, tá? Você, depois de você escrever tudo, quando você se sente vazio daquela podridão, você começa naturalmente, os teus pensamentos começam a fluir nesse sentido. Você começa a ressignificar. Então você começa a olhar e falar assim, mas eu sei que você tem coisa boa. Por exemplo, né? Eu sei que você tem coisa boa. Por que você fez isso? Você fez isso porque talvez você estava numa situação assim, assim, assado, e não sei o quê. Porque eu sei que você tem coisa boa. Você fez isso pra mim quando eu precisei, e não sei o quê. Você vai conseguindo trazer coisas boas, você vai conseguindo ressignificar. Você olha pra ela e fala assim, eu sei por que você fez isso. Porque você não teve amor também. Porque você vive uma vida infeliz, então você só transferiu pra mim. E você vai ressignificando, ou seja, você vai conseguindo olhar aquela pessoa com outros olhos e você vai conseguindo tirar o sofrimento vinculado àquela pessoa ou vinculado ao que ela fez a você. Isso é natural. A primeira parte da carta, escrever tudo que vier na cabeça. Escreve tudo que a pessoa fez você sentir. Naturalmente, quando você esvazia, você começa, naturalmente mesmo, você consegue começar a ressignificar e olhar aquela pessoa com um olhar diferente. E no final da carta você escreve, eu te perdoo. Eu e você estamos livres para prosperar e eu te perdoo. Você finaliza a carta desse jeito, eu te perdoo. Se você tem que dizer que ama, se você não tem que dizer, você, o que vier na sua cabeça, você simplesmente vai escrever. Não é bobeira, não é besteira. Gente, é impressionante como você tem uma fluidez de pensamento tão grande que você simplesmente só transcreve, só passa para o papel. Não filtra nada. É importante você não filtrar nada. Simplesmente só pega e transcreva. Basicamente. Você vai se sentir leve. Você vai falar assim, gente, que carta é? Que é isso? É uma experiência incrível, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, como fez para mim. Não quer dizer que você vai ter exatamente a mesma experiência que eu. Cada um tem a sua experiência, cada um vai ter o seu momento. Mas eu tenho certeza que assim como fez sentido para mim, vai fazer para você, tá? Então, a dinâmica da carta basicamente a dinâmica da carta basicamente é essa. O que eu percebi, tá? O jejum. Eu não sei se vocês sabem um pouquinho sobre essa parte do jejum, como que interfere na clareza, na fluidez de pensamento e na concentração e na produtividade. Existem explicações técnicas, né? Mas de forma muito clara, o que acontece com o jejum? Quando você não tem alimento para digerir, o teu corpo ele foca toda a energia naquilo que você está fazendo. Então, assim, gente, é incrível, incrível. O e-book eu escrevi muito rápido, uma fluidez assim muito grande, muito rápido meu e-book. Meus 2 livros, do mesmo jeito, sabe? De eu parar e escrever, a produtividade assim, incrível, incrível, tá? Então, o que eu fiz? Então, eu tô falando porque eu fiz, tá? Eu fiz a carta perdoando outra pessoa, que eu não estava em jejum, e eu fiz perdoando a mim mesma em jejum. E, gente, fez toda a diferença. Deu uma fluidez de pensamento muito, muito, muito maior.
porque o teu organismo se concentra toda a energia, todo o foco naquilo. Então você tem uma fluidez de pensamento muito maior. Então é uma dica que eu te dou: faça em jejum, tá? Faça em jejum. E aí, o que é esse áudio? Eu preciso falar porque eu sei que às vezes a pessoa trava, né? Quando olha, fala, ixi, por quê? Por ignorância. Era o que acontecia comigo. O que é o áudio? O áudio é um áudio de auto-hipnose. O que é a hipnose? De forma bem chula, né? O que acontece? É uma técnica que consegue burlar, blindar a mente consciente para acessar a mente do subconsciente. E é justamente nela que estão armazenadas todas essas emoções e essas memórias que eu comentei, essas programações, as memórias, as emoções, está tudo armazenado no subconsciente. Então a hipnose nada mais é do que isso. É uma ferramenta, é uma técnica que você consegue acessar o teu subconsciente. Lembra que eu falei que está tudo armazenado em caixinhas? Você consegue abrir essas caixinhas e para a dinâmica você precisa disso. E é impressionante como você, depois do áudio, você começa a ter clareza, vai vindo lembranças. Quando você pensa em alguém, pô, eu vou perdoar a minha mãe. Enquanto você está ouvindo o áudio, já começa a fluidez, as caixinhas começam a se abrir. Então você já começa a ter lembranças do dia que sua mãe fez isso e isso, do dia que sua mãe falou isso e isso. E quando você for para a carta, você só vai transcrever. E durante a carta é isso que acontece. Você vai tendo lembranças, sentimentos, emoções e você só vai transcrevendo, você só vai passando para o papel. Então, não tem nada disso de que vai perder a consciência, de que vai passar mal, ou sabe, sei lá. Não tem nada disso. Você vai sentar numa posição confortável, você vai ouvir o áudio dele, ele vai te dando ordens, no sentido assim, de relaxamento, relaxar o teu corpo, abrir e fechar os teus olhos 3 vezes, coisas assim. E não vai te acontecer nada demais, não vai te acontecer nada assustador, como às vezes a gente... auto-hipnose, para quem não conhece, tá? Então, eu tô falando porque eu tinha esse pensamento, por ignorância minha mesmo, porque eu não conhecia, eu julgava sem nem conhecer, tá? Então, a auto-hipnose é o quê? É através de você sozinho, vamos dizer assim, você conseguir acessar o teu subconsciente e ter clareza nessas emoções que estão guardadas dentro de você, tá? Claro que existem muitos profissionais que têm consultórios, que fazem esse tipo de atendimento e, consequentemente, é óbvio que a auto-hipnose ela não substitui a hipnose com um profissional, realmente, depende de cada caso, tá? Mas é uma ferramenta possível, é uma ferramenta muito legal de se utilizar, que foi justamente essa experiência com esse áudio do aplicativo Plenamente do Michel Arruda, tá? Então, eu precisava falar sobre isso porque eu era muito julgadora, né? Mesmo sem conhecer, eu era muito julgadora. Então, é por isso que eu fiz questão de dizer, tá? Vai te acontecer nada. Você vai estar sentado e você vai ouvir o áudio e simplesmente é isso que vai acontecer. Você vai ter fluidez de pensamentos, de lembranças, vai começar a vir um monte de lembrança e coisa na sua cabeça e você só vai passar pro papel. Só deixa fluir e só passa pro papel. Não tenta filtrar nada, segurar nada. Só solta e escreve. Porque quando você acabar, você vai rasgar, você vai queimar, você faz o que você quiser com essa carta. Se você quiser entregar pra pessoa, tá? Inclusive, ele até no livro fala isso. Muitas das vezes, às vezes, não sei se é o ideal, né? Dependendo do que você escreva e tal. Mas eu rasguei. Eu rasguei todas as cartas. E só a minha mesmo, porque foi uma experiência surreal mesmo de intimidade com Deus. Então, eu guardei e vai ficar e já está, na verdade, num lugar muito especial aqui na minha casa. Mas se você quiser guardar, se você quiser rasgar, rasga em pedacinhos mesmo, sabe? Com aquela
e o sentimento de gratidão, assim, de falar assim, chega. Eu não, já me libertei já desse ódio, dessa vingança, dessa, seja lá o que for que tinha guardado. Quando você rasgar essa carta, você vai ter você sente que o peso ficou todo naquele papel, você se sente leve, 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 não tem outra explicação. Eu chorei que eu não conseguia sabe, me faltava ar e depois eu não sabia se eu ria, se eu chorava, vai te dando uma alegria, vai te dando uma sensação de gratidão e é importante a gente estimular isso, né? Estimular essa sensação de gratidão depois, porque você se sente muito leve mesmo, tá? Então esse vídeo era basicamente para falar sobre essas coisas para vocês. E com certeza, né? Convidar vocês para participar e para terem essa experiência e depois, obviamente, compartilhar comigo, porque assim, cada um vai ter a sua experiência. Então, ninguém vai ter uma experiência igual a minha e eu não vou ter a experiência igual a de vocês. Então, cada um tem que viver isso. Não tem jeito, tá? Então, é isso que eu quero propor a você. Comece o teu jejum, por exemplo, assim, principalmente para quem não tá acostumado, tá? Por exemplo, come só até umas 7 horas da noite, 8 horas da noite no máximo. E depois não ingere mais nada. Quando for de manhã, cedinho, 5h30, 6 horas, escuta o áudio e escreve. E depois compartilha comigo o que fez sentido pra você, como foi essa experiência. Você vai ver que é algo surreal. Surreal. Então, não tem outra palavra. Surreal, de verdade. Libertadora, você se sente leve. Leve, leve, leve. Por isso que eu digo, quem precisa do perdão somos nós. A gente precisa se libertar desse sentimento, dessa podridão que a gente guarda dentro da gente. Não é a outra pessoa que merece porque ela é boazinha ou... Não é nada disso. É a gente que precisa perdoar e botar pra fora. Então, assim, faça o jejum. Falando porque eu fiz, tá? Eu fiz os dois com jejum e sem jejum, e com jejum facilitou muito o processo de fluidez de pensamento, tá? Então, faça o jejum e de manhã cedo, né, no dia seguinte, escreva a carta num lugar onde você esteja sozinho, sem interrupções, né? Por exemplo, se tiver filho, marido ou esposa, acorda antes de todo mundo, para você ter só o seu momento mesmo, tá? Para que nem ninguém interrompa e nem fique pelo caminho, sabe? Tenha um momento só seu mesmo, num ambiente onde ninguém vai te atrapalhar. Escuta o áudio e escreve. Escreve, 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 escreve. Lembrando dessa parte, na primeira parte da carta, você vai escrever tudo que a pessoa fez você sentir, lembrança, tudo, sentimentos, tudo que ela fez você sentir, você escreve na primeira carta. E naturalmente você percebe, assim, a segunda fase da carta. Quando você já se esvaziou de toda a podridão que você tinha e você consegue olhar aquela pessoa com um olhar diferente, você consegue ressignificar, você consegue ver o lado bom dela, você consegue entender o porquê que ela agiu daquele jeito, você consegue enxergar coisas que antes você não conseguia. De tanto sentimento carregado que tinha, você não conseguia perceber. E quando você coloca tudo isso para fora, você começa, na segunda parte da carta, você começa a ressignificar isso. E no final da carta você escreve, fulano, escreve nome, né? Se for outra pessoa, por exemplo. Fulano, eu te perdoo. Eu e você estamos livres para prosperar. Eu desconecto essa história da minha vida a partir de agora. Eu te perdoo, eu quero que você seja feliz. E, sabe, escreve o que você quiser, o que vier na sua cabeça. O importante é você escrever. Eu te perdoo. E você vai ver que não vai ser algo da boca para fora. Vai ser algo que você vai sentir e você só vai escrever. Porque realmente é essa a experiência. Não é você perdoar da boca para fora. Você falar que perdoa aquela pessoa. É você de fato perdoá-la. E você conseguir lembrar. Então é uma coisa importante. Eu vou ter amnésia? Não. Você vai continuar lembrando o que ela te fez. Só que aquilo não vai te causar mais sofrimento. E aí é que você vai ter certeza que você realmente se ressignificou. Ressignificar é isso. É você tirar o sofrimento daquilo.
Então, quando eu lembro do que eu fiz, dos meus erros que antes eu continuo lembrando. Só que não me dói mais. Porque toda aquela emoção eu já botei na minha carta, já ficou naquela caneta, na tinta daquela caneta, daquele papel. Mas não me dá amnésia. Eu lembro, eu sei exatamente aquilo que eu fiz. Mas não me causa sofrimento mais. Então isso comprova de que o perdão ele realmente aconteceu. O verdadeiro perdão realmente aconteceu. Quando eu consigo olhar aquela pessoa, quando eu consigo lembrar dela ou lembrar o que ela me fez, sem que aquilo me cause o sofrimento que causou da primeira vez, tá? E eu preciso que vocês compartilhem comigo, obviamente, o que fez sentido para vocês, como é que foi a experiência de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência surreal para cada um. E todo mundo que eu acompanhei, sabe, falou a mesma coisa. Caraca, que carta é essa e tudo mais. Então, assim, tenho certeza que vai fazer sentido para você também. Então, eu preciso que você compartilhe depois como é que foi sua experiência surreal da carta de perdão, de auto-perdão, o verdadeiro perdão. O perdão que a gente consegue colocar para fora, se libertar realmente de todo sentimento e toda emoção ruim que a gente naturalmente guarda dentro da gente e que a gente precisa aprender a colocar para fora. Se é a você mesmo, encare, vai lá, admita seu erro, diga tudo que fez, tudo que você mesma fez você sentir e depois você começa a ressignificar. Se foi qualquer outra pessoa, do mesmo jeito. Você vai fazer tudo do mesmo jeito, do mesmo processo, tá? Então é uma ferramenta que vale para agora como vale para a vida. A gente sempre tem alguém para perdoar, a gente tem sempre alguém para a gente pedir desculpa também, né? Então assim, é uma ferramenta que pode ser utilizada de muitas formas e para sempre, tá? Então, compartilha depois comigo como é que foi essa experiência e o que fez sentido para você. Eu tenho certeza que você vai ficar muito impactado assim com o resultado, né? Você se sente leve. É uma experiência surreal, uma experiência muito especial e que por isso eu tô compartilhando com vocês e depois eu queria que vocês compartilhassem comigo de novo, retornar, né? Esse compartilhamento de como que foi a experiência, o que foi mais, né? O que foi mais difícil, o que foi mais fácil, para que a gente possa ter realmente, né, um feedback do que fez sentido para você, do que mais te ajudou, né, qual foi a maior dificuldade e a gente conseguir sentir essa gratidão, sentir essa liberdade, é essa palavra. Por trás de um verdadeiro perdão existe uma liberdade de não guardar mágoa, não guardar rancor, da gente conseguir liberar todo e qualquer sentimento e emoção ruim contra a gente ou contra qualquer outra pessoa. Porque isso faz mal a nós mesmos, não é a outra pessoa, e sim a nós mesmos, tá bom? Conto com vocês de participação e depois compartilhar comigo como é que foi a experiência surreal de vocês. Tchau, tchau.